Sejam muito bem-vindos ao Café Patológico. Eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Hoje eu vou apresentar o primeiro caso de patologia endócrina, que é sobre patologia da tireoide. Então vamos lá comigo. Aproveitem, já chamem os colegas, compartilhem então sobre a discussão desse caso. Bem, com relação à história clínica, tratava-se de uma mulher de 60 anos, branca, e que ela apresentava um nódulo em topografia da tireoide, e esse nódulo ele foi puncionado em outro laboratório, um serviço externo. E o resultado dessa punção foi de categoria 6 do sistema Bethesda, ou seja, de maligno, apontando um carcinoma papilífero da tireoide. Bem, com isso, essa paciente ela foi encaminhada para cirurgia e eu realizei a avaliação então diagnóstica. A paciente ela foi submetida a um produto de hemitiroidectomia esquerda e istimectomia, onde o cirurgião ele apontava uma dificuldade para fazer a tiroidectomia, a hemitiroidectomia, ou seja, a cirurgia com istimectomia. Então, nós recebemos no laboratório um segmento irregular de tecido acastanhado e firme que pesava 90 gramas e media cerca de 8 centímetros no maior eixo. Na microscopia, eu vou mostrar como que eu fiz o diagnóstico deste caso. E eu aproveito para pedir para que vocês comentem aqui embaixo também sobre o caso. Bem, na microscopia, o que a gente observava? Eu fiz uma gravação da lâmina, então vocês vão ter uma ideia da arquitetura da neoplasia, onde predominantemente nós observarmos um carcinoma com uma arquitetura papilífera, ou seja, tratava-se de um carcinoma papilífero da tireoide, subtipo clássico. No entanto, em determinadas áreas da neoplasia, era possível notar áreas de necrose. Bem, nesta imagem, nós podemos observar, além da arquitetura papilífera, ou seja, com eixo conjuntivo vascular, nós observamos um revestimento do epitélio da tireoide com uma certa sobreposição celular, e os núcleos dessas células epiteliais que revestem essas papilas, esses núcleos apresentam cromatina clara. Algumas vezes nós observamos fendas nucleares, dobra da membrana nuclear, núcleo aumentado de tamanho, e vamos perceber também aqui nesta imagem a presença de fendas nucleares semelhantes a grãos de café. Observamos então irregularidades do contorno, cromatina clara, ou seja, uma arquitetura, alterações citológicas e arquiteturais que realmente permitem que nós avancemos então no diagnóstico de carcinoma papilífero da tireoide subtipo clássico. No entanto, aquelas áreas de necrose não são usuais num carcinoma bem diferenciado da tireoide. Nós temos que pensar em já um carcinoma diferenciado da tireoide de alto grau. Aqui nós observamos novamente um empilhamento celular nuclear aqui, ou seja, chamando uma das características que nós observamos no carcinoma papilífero da tireoide. E entre as setas, nós vemos uma área de necrose, que ela se repetia em outros pontos da neoplasia. Nós observamos ao redor um carcinoma da tireoide, o carcinoma papilífero da tireoide subtipo clássico. Então, com este achado aqui, nós podemos pensar em um carcinoma diferenciado da tireoide de alto grau. Aqui a área de necrose. E neste sentido, quando a gente revisa o artigo que foi publicado em 2022 sobre a atualização da classificação das neoplasias da tireoide pela Organização Mundial da Saúde, nós podemos identificar aqui, então, entre os carcinomas provenientes do epitélio folicular da tireoide, nós podemos observar aqui as neoplasias de alto grau, onde nós temos
o carcinoma da tireoide de alto grau, né, diferenciado de alto grau, e aqui também nós temos o que? O carcinoma da tireoide pouco diferenciado. E em seguida aqui nós vemos que tem outra entidade, que é o carcinoma anaplásico, que é um caso, seria um tumor mais raro e com outras feições, tanto moleculares quanto também histológicas. Quando nós pensamos num carcinoma da tireoide diferenciado de alto grau, é importante nós encontrarmos, então, áreas diferenciadas ou do carcinoma papilífero da tireoide ou do carcinoma folicular da tireoide, e também nós podemos encontrar áreas, ou seja, que nós consigamos ver que se trata de um carcinoma oncocítico. Vemos aqui que o carcinoma diferenciado da tireoide, ele é de alto grau e ele é de prognóstico intermediário. Entre o diferenciado, né, o carcinoma diferenciado, por exemplo, aqui, em relação ao carcinoma papilífero da tireoide, e entre aqui o carcinoma anaplásico. Bem, com relação ao aspecto molecular, o carcinoma diferenciado da tireoide e o carcinoma pouco diferenciado da tireoide costuma ter mutações, como por exemplo do TERT, mostrando então um prognóstico um pouco mais reservado. Bem, com relação aos critérios diagnósticos, né, aqui pensando se vamos denominar o tumor como um carcinoma diferenciado de alto grau da tireoide ou um carcinoma pouco diferenciado da tireoide, onde nós vemos aqui, seguimos os critérios de Turing, nós observamos que o nosso caso, que foi apresentado agora, trata-se de um carcinoma da tireoide diferenciado de alto grau, porque nós podemos reconhecer o que é a presença de áreas de carcinoma papilífero diferenciado, ou seja, carcinoma diferenciado da tireoide. E também nós temos que ter uma das características a seguir, como figuras de mitose, né, maior ou igual a 5 aqui numa grande aumento numa área equivalente a 2 milímetros quadrados, ou aqui, por exemplo, necrose tumoral, que era nossa situação, nosso caso. Bem, não é um carcinoma pouco diferenciado da tireoide, porque nós não deveríamos ver características de um carcinoma papilífero da tireoide. Então, nosso caso aqui, ele então, tem como diagnóstico um carcinoma da tireoide diferenciado de alto grau. Ele costuma ter como carcinoma pouco diferenciado da tireoide, uma expressão que pode ter para TTF1, tireoglobulina, né? E dependendo, ele pode ter inclusive mutação do BRAF V600Z também. Bem, espero que vocês aproveitem o conteúdo, compartilhem com os colegas, que é a única forma desse conteúdo chegar a mais pessoas. E também não deixem de fazer comentários, e eu aguardo por vocês, então, no próximo encontro, na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais!